Olá, por aqui seu amigo e irmão Nazareno Diniz, e hoje eu quero começar esse devocional abençoando a tua vida. Quero falar de algo muito importante que parece muitas das vezes ser inofensivo, mas pode causar um dano, um desastre total a quem não conhece ou passa despercebido o que nós estamos falando. Bem, hoje eu quero falar sobre o perigo das pequenas concessões. E o que é isso, pastor Nazareno? É quando as nossas escolhas, que são aparentemente inofensivas, podem nos causar muito danos, nos afastando de Deus e perdemos grandes oportunidades. Bem, o livro base para esta meditação está em Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver esta palavra? Está escrito: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Bom, para a gente contextualizar esse versículo de Cantares de Salomão, o livro do Cântico dos Cânticos é uma poesia de amor que vai representar aí de uma forma simbólica tanto o amor conjugal quanto o amor de Deus para o seu povo, por seu povo. Então, nós devemos fazer esse paralelo. Cânticos dos Cânticos mostra tanto, é uma poesia que fala do amor conjugal, como também do amor de Deus para com o seu povo. E no capítulo 2 surge aqui um alerta. E aonde a Bíblia traz um alerta, a gente precisa também focar nisso. Por quê? Ele está dizendo: cuidem das raposas, das raposinhas, que elas destroem a vinha quando as nossas vinhas estão em flor. Existia um período, e existe ainda, na época, as raposas ou as raposinhas, elas invadiam as plantações das vinhas e elas roíam os troncos, comiam seus brotos, as flores, e eles perderiam grande colheita, perderiam uma colheita promissora, porque as raposinhas que aparecem inofensiva, brincando e entrando, acabavam devastando todo. Isso vem aqui simbolizar, traz para nós, a vinha aqui, ela simboliza relacionamentos. A vinha representa aqui relacionamentos, intimidade, crescimento espiritual, quem sabe o propósito de vida com Deus, e essas raposinhas vêm comprometer. Então aqui as raposinhas, elas representam aqui as pequenas coisas que aparentemente são inofensivas, mas que vão destruindo lentamente aquilo que Deus construiu em nós. Por isso fica o alerta, para que a gente possa estar sempre atento. Você já parou para pensar que na nossa caminhada, na maioria das vezes, não são as grandes tragédias que vêm e nos abalam e nos colocam para baixo e nos afastam de Deus? Não começa assim. Mas sim são pequenas coisas que a gente permite ao longo da nossa caminhada de fé, que vão se acumulando, se acumulando. É claro, ninguém acorda logo cedo e do nada diz assim: hoje eu vou destruir a minha vida espiritual, hoje eu vou me acabar no pecado. Ninguém acorda assim. Ninguém vai esfriando, dizendo: olha, hoje eu vou esfriar na fé. Ninguém acorda dizendo: hoje eu vou abandonar a Deus. Não, não acorda. Isso não acontece, sabe por quê? Porque é de uma forma lenta que as pequenas coisas, as pequenas concessões vão nos afastando de Deus. Elas são quase imperceptíveis. E aí eu tenho que alertar você para esse fato. É um detalhe interessante. Não são as grandes tempestades que derrubam um cristão, mas as pequenas gotas de negligência, as pequenas gotas que se infiltram na nossa vida espiritual, que vão impermeabilizando, vão minando a nossa vida espiritual, que não está impermeabilizada com a fé, que já deixa o devocional, a palavra de Deus, já deixa a oração, e isso vai minando. Então, uma oração não feita num dia, um dia sem a Bíblia, um dia sem você se comunicar com Deus, um dia que você vai, uma mentirinha aqui, uma amizade tóxica tolerada ali, um chaveco ali no trabalho, um conteúdo que vai te esfriar. Tudo isso são as raposinhas que estão entrando na sua vinha de intimidade com Deus. E essas raposinhas que parecem ser inofensivas, não é só um dia, né? É só uma oração, é só um dia sem a Bíblia. Essas raposinhas aqui, elas aparecem exatamente. É o que o diabo ele faz. Ele não tem pressa para derrubar um crente. Ele não tem pressa para esfriar alguém na fé. Ele sabe que não se trata aí as pequenas brechas e um dia ela vai cair. As pequenas brechas numa parede, um muro rachado, uma pequena rachadura, ela pode aumentar e pode derrubar o muro. Então vigie.
Vigilância. Identifique quais são as raposinhas que vão estar aparecendo na sua vida. Confesse, se arrependa e expulse da sua vida todas essas raposinhas, essas pequenas concessões. A sua vida espiritual vale mais do que qualquer prazer momentâneo. Não desista da tua caminhada de fé. Não permita que essas raposinhas possam estar te afetando. E o que são as raposinhas? São pequenos pecados tolerados, são às vezes desvios que são quase imperceptíveis, desvio de caráter, desvios que nós temos assim na nossa, de forma inconsciente até, mas que pessoas percebem e a gente não. São atitudes que parecem até inofensivas, mas elas somadas, elas vão produzir aqui uma destruição espiritual na tua vida. Cuidado. Cuidado para você não esfriar na fé. Cuidado com as concessões que você vai. São concessões emocionais, concessões espirituais, concessões comportamentais. O seu comportamento vai mudando, você acaba mudando. Ninguém vai sendo assim radicalmente transformado, não. É em pequenos detalhes que as nossas vidas elas vão se moldando. E portanto, essa foi a preocupação. Quando Salomão, ele diz aí, olha, cuidem das raposinhas, tirem as raposinhas da nossa vinha porque elas já estão em broto. Às vezes você está perto de uma colheita e por não ter cuidado, não ter retirado uma raposinha da sua vinha, o seu relacionamento com Deus esfria, o seu relacionamento com as pessoas, com a família, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja no local de trabalho ou na igreja, acaba se ruindo, acaba dando conflito. Por quê? Não começou do nada, você não cuidou da sua vinha que precisa ser cuidada. Então, frases que vão revelar uma raposinha. Algumas frases aqui, abre aspas, ó, por exemplo, é só hoje. É uma frase perigosa. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Tá todo mundo fazendo. Uma frase perigosa. Isso está denunciando raposinhas que querem entrar na tua vinha. Ou então, Deus entende, meu irmão. Não foi só essa vez, Deus te entende. Outra frase muito comum que a gente ouve é: pior seria se tivesse acontecido isso, mas não aconteceu. Então, pior seria não. Você começou, uma raposinha entrou, você estava aí dando uma concessão e parou ali por um gesto de despertamento. Mas essa frase, pior seria se, ou então, não, eu mereço, então merecimento. E essas frases são brechas, são frases que revelam uma raposinha na tua vinha, que ela já entrou. E é por isso que alguns exemplos de pessoas na Bíblia que ignoraram as raposinhas acabaram se dando mal. Sansão, por exemplo, lá em Juízes, capítulo 16, ele flertou com o perigo e com pequenas desobediências, ele começou ali tocando em coisas impuras. Deus disse que não era para ele tocar em cadáver nenhum de animal. E ele tocou num leão morto para pegar mel, para comer, desobedeceu os seus votos completamente, né? Até ele cair. Então, Sansão não começou logo do dia para a noite, já ele foi dando lugar a prazeres. Um amor, um encanto, uma paixão emocional da carne fez com que ele perdesse, mas no final da vida ele acabou se salvando e se vingando dos seus inimigos, entrou na galeria dos heróis da fé, mas chegou com os olhos vazados, perdeu a visão, furaram os olhos dele, foi ridicularizado, sua vida com Deus passou anos de humilhação, porque pequenas concessões afastaram de Deus. Quer um outro exemplo? Está lá o exemplo de Davi, em 2 Samuel 11. Uma olhada despretensiosa virou um adultério. É só uma espiadinha aqui da varanda, ficou ocioso, em vez de estar na guerra, na batalha, ficou descansando. Cristão que foge da guerra, que não considera uma batalha espiritual algo importante, ele está vulnerável a ser flechado, de ser atingido e sucumbir na batalha. Por que Davi perdeu? Uma olhada virou um adultério e um assassinato. Ele mandou colocar Urias na frente de batalha para morrer, engravidou a esposa de Urias, ficou com ela, desobedeceu e ele teve uma colheita amarga na sua vida, em toda a sua linhagem. Aquele pecado Deus perdoou, mas ele teve consequência. Então, o seu pecado Deus perdoa, mas ele tem consequências também. Outra coisa, a desobediência de Saul. 1 Samuel 15 vai dizer que Saul desobedeceu uma ordem de Deus, mas foi só uma. E essa é só uma parte da desobediência de Saul. Qualquer coisa, irmão. Ele quis matar o seu ego, ele quis afogar o ego, maquiar o seu erro com religiosidade.
Samuel não veio sacrificar, então me dá estola sacerdotal, porque eu vou me apresentar diante de Deus. A falsa religiosidade, muitas vezes, é uma máscara. Você quer ser mais santo do que outro, quer repreender o irmão, quer fazer aquilo com uma falsa espiritualidade. Saul caiu por conta disso também. Resultou? Ele perdeu o trono, ele perdeu a presença de Deus na vida dele por pequenas raposinhas que foram minando o ego dele. Último exemplo, Ananias e Safira, lá em Atos 5. Uma mentirinha só para aparecer bem na fita. Não, nós vendemos, foi por isso, daqui, tal. Resultado, morreram dentro da igreja. Então isso é muito perigoso. Cuidado, cuide da sua vinha, cuidado com as pequenas raposas. E como as pequenas concessões elas agem? Elas agem nos acomodando o pecado no coração. A gente começa a permitir que o pecado ele fique no nosso coração. Ah, não é nada demais, mas ele abre uma porta para o desastre. Como é que as pequenas concessões agem? Então, acomodando o pecado no coração, vão silenciando a voz do Espírito Santo. A gente para de ouvir o Espírito Santo porque você começa ouvindo Deus nitidamente, mas com o passar do tempo a voz de Deus se torna um sussurrado e você já não entende mais. Vai minando a voz do Espírito Santo, sujam a alma aos poucos, a pessoa fica enlameada, uma sujeirinha hoje, uma outra amanhã, aí não lava a veste no sangue do Cordeiro e de repente a sua vida espiritual está entulhada de lixo. Você está sujo espiritualmente. Então, as raposinhas sujam a alma. Elas apagam o fogo do Espírito Santo, é outra coisa que acontece. Você começa empolgado na vida, cheio de fé, cheio de esperança. Você está ali, sabe, motivado, mas vai cedendo aqui e ali até que o fogo some. E a Bíblia diz que nós não devemos deixar a chama flamejante apagar do nosso coração. E eu digo então para você, o inimigo, ele não quer te derrubar de uma vez, ele quer te derrubar aos poucos. Ele sabe que você não vai cair num grande pecado agora, hoje, mas ele te convence a negligenciar as pequenas coisas, porque ele sabe que daqui a pouco você vai cair na armadilha dele e quando você começa a fazer isso, ele já ganhou metade da batalha. Quando a gente começa a liberar pequenas concessões, abrir pequenas brechas para o inimigo, as raposinhas entram e acabam com a nossa vinha. Então se você não tratar dessas pequenas brechas hoje, se você não fizer esses pequenos reparos na tua vida espiritual, não analisar como é que está a tua vida com Deus, como é que está o teu relacionamento com as pessoas ao teu redor, se você não tratar disso hoje, você não cortar isso hoje, o que parece inofensivo amanhã, isso pode te fazer cair, pode ser um grande mal. Efésios 4:27 diz: nem deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar, não dê brecha. Então, meu irmão, sabe-se que se nós dermos lugar ao diabo, isso vai resultar numa grande perda, né? Em grandes coisas e nas pequenas coisas que ele começa a entrar na nossa vida. Ele começou lá tentando Eva, dizendo, não, é só você comer, não, vocês vão ser igual a Deus, não vão morrer nada. Então foi nas pequenas coisas e esse pecado original trouxe para nós hoje essa grande derrota que o homem teve, mas graças a Jesus que veio e restaurou esta aliança, nos trouxe de volta a reconciliação com Deus. Então, como é que eu venço as raposinhas hoje, pastor Nazareno? Primeiro ponto, vigie diariamente. Quem não vigia cai. 1 Pedro 5:8. Quebre ciclos, corte hoje, né? O que amanhã vai te derrubar. Efésios 4:27. Ah, é só um pouco de pornografia. Não, é só um pouco. Depois eu oro, Deus perdoa. Não, não existe isso. É só uma negligência, é só uma pequena traição, é só uma mentirinha. Deus não tolera. Quebra esses ciclos. Não tem esse papo furado, não. É só uma mágoa, eu guardo, depois eu perdoo. Quebre isso hoje. Libere perdão, libere cura. Não guarde mágoa, rancor no teu coração. Perdoe. Se o irmão te ofendeu, perdoe. Se a irmã te ofendeu, perdoe. Confissão e arrependimento diário é uma arma muito boa também. Seja rápido para você se alinhar com Deus. 1 João 1:9, se Deus está te mostrando, é porque ainda dá tempo para você se arrepender rapidamente. Não guarde, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quarta coisa, fortaleça a tua fé. A tua vida na palavra e na oração tem que ter fortalecida a sua fé com a oração e com a palavra, sabe? A Bíblia, ela é um armamento espiritual. A Bíblia, ela vai nos ajudar, é um manual de sobrevivência. Salmo 119, verso 115. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Deus vai te ajudar a você vencer com a sua vida na palavra e na oração.
e cerque-se de pessoas que te impulsionam espiritualmente. Não se afaste de pessoas. Sempre esteja perto de pessoas que te impulsionam, que te encorajam a vencer. Quem anda com sábios será sábio, diz Provérbios capítulo 13, versículo 20. Então, essa é a dica que a gente dá para você hoje. Então, que o Senhor venha abrir os teus olhos para que você possa enxergar, para que você venha ver que pequenas concessões, elas podem ter um efeito que vão entristecer o teu coração. Então, peça a Deus força para que você feche essas brechas hoje e em nome do Senhor você resista ao pecado, você viva uma vida que te honre em nome de Jesus. Então, eu declaro na tua vida que nesse mês você vai florescer, que nesse mês você vai florescer na casa do Senhor, que você vai colher frutos vivos em estabilidade e paz, que as raposinhas não vão prejudicar a tua colheita. E eu então quero declarar na tua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nesse mês, nesse novo ciclo que vai iniciar, nós estamos entrando num calendário novo, no ano judaico. Nós estamos em um novo calendário e nesse calendário Deus quer fazer algo diferente na tua vida, mas você precisa vigiar, orar, você precisa se aproximar, fechar as brechas, expulsar as raposinhas da tua vida e viver uma vida de bênção na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você e orar por você também. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu quero te agradecer por esse devocional, por esta mensagem, que seja para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Abençoe esta pessoa que está orando comigo, fortalece a fé dela, não deixe, meu Deus, que ela venha sucumbir, não deixe que ela caia nas armadilhas de Satanás. Abençoa, Senhor, cerque ela, que ela venha proteger a sua vinha, que as raposinhas sejam expulsas dessa vinha e que nenhuma concessão venha estar, Senhor, fazendo com que ela venha sucumbir a cair num pecado, Senhor. Ajude esta pessoa, fortalece, levanta, Senhor, a cabeça e dá, Senhor, a ela paz de espírito e enche de fé, ousadia e coragem. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Que você seja abençoado neste dia, que você receba de Deus a paz, a shalom que excede o entendimento, guarde a tua vida neste dia. A tua mente, a tua casa e a tua família sejam blindadas por Deus. Um abraço do seu amigo e servo, Pastor Nazareno Diniz. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Se você quiser contribuir também com o nosso ministério, o QR Code da igreja está aqui, você pode nos abençoar com uma oferta também e seja fortalecido. Siga-nos nas redes sociais, compartilha, se inscreva para chegar notificações de mais devocionais como esse na sua timeline. Deus abençoe e até a próxima.